Final da Libertadores com sede definida, definido o confronto do Flamengo na final do Mundial de Clubes Sub-20, preparação do Flamengo para jogo da Copa do Brasil, Pedro titular e tudo mais sobre o que vai acontecer nos bastidores do Flamengo você acompanha aqui do Colão do Fla, nesta terça-feira, trazendo tudo para você sobre o que acontece envolvendo o rubro-negro carioca. Começar um pouquinho antes de falar sobre tudo que envolve aí os noticiários do Flamengo, a gente não pode deixar de mencionar a goleada, né? O massacre do Flamengo, o atropelo do Flamengo contra o Corinthians no domingo. O Flamengo que não tomou conhecimento do adversário e foi para cima desde o início e conseguiu fazer um resultado onde muito se falava de pontaria do Flamengo. O Flamengo foi lá e colocou em prática tudo que treina e a qualidade dos jogadores falaram mais alto. Com isso o Flamengo conseguiu golear. Destaque da partida para Arrascaeta e Pedro, que deram um show à parte, jogadores que participaram inteiramente ali do resultado do Flamengo, do triunfo rubro-negro. Mas também a gente não pode deixar de mencionar De La Cruz, que fez uma excelente partida, é o motor desse meio de campo do Flamengo, que De La Cruz conseguiu mesmo mudar a rota ali, do ano passado para esse, parece ser outro jogador, outra pessoa. E mesmo quando os números estatísticos não dizem muito sobre ele, mas dentro de campo, quem acompanha ali de perto e também da televisão consegue ver a importância do De La Cruz para esse time. Então é um papel importantíssimo ali, tanto ofensivamente quanto defensivamente, quando ele também tem o auxílio do Pulgar. Então é de extrema importância aí a participação do uruguaio, camisa 18 do Flamengo. Então depois do jogo do domingo, o Flamengo ganhou a folga na segunda, o elenco do Flamengo não treinou segunda-feira, receberam folga e a representação está marcada para hoje. O Flamengo já se representa hoje com foco total no confronto com o Botafogo da Paraíba, que é a estreia do Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo faz a estreia pela terceira fase da Copa do Brasil na quinta-feira. Então o Felipe Luiz vai ter o treino de hoje, terça-feira. Amanhã faz também um treino antes de seguir viagem para São Luís do Maranhão. Foi vendido o mano de campo, né? O Botafogo da Paraíba vendeu o seu mano de campo e vai atuar em São Luís do Maranhão, na Arena Castelão. Falando já sobre esse confronto, é bom destacar que 29 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo. O estádio tem capacidade para 40 mil, então a tendência é que até quinta-feira esses ingressos esgotem e a maioria dos torcedores presentes no estádio seja de flamenguista mesmo, de rubro-negros lá presente e torcendo ali para o Flamengo conseguir essa vitória para trazer uma vantagem, né, para o jogo de volta no Maracanã. Então o Flamengo treina hoje e amanhã antes de seguir viagem para São Luís do Maranhão. Falando sobre o jogo, também é bom mencionar e destacar que o Felipe Luiz pode poupar alguns jogadores para esse confronto. Na entrevista de domingo, o Felipe Luiz deixou esse assunto meio que aberto, não disse nomes, mas também deixou claro que alguns jogadores podem ter esse descanso nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba, que a maratona do Flamengo tem sido bem desgastante, além das viagens, são jogos de sequência, então alguns jogadores podem ganhar esse descanso. Um deles já está definido, garantido pelo próprio Felipe Luiz, que é o goleiro Rossi. O goleiro Rossi vai descansar nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba. Felipe Luiz que deixou bem claro que Matheus Cunha já está merecendo uma vaga entre os titulares do Flamengo. Vai ser... Ano passado tinha essa mescla, o Matheus Cunha era goleiro da Copa do Brasil e o Rossi era goleiro das Copas, né, podemos dizer assim. Então, esse ano o Felipe Luiz optou por não fazer isso, porém, no jogo de quinta-feira, será Matheus Cunha no gol do Flamengo. Então, é uma novidade já para o elenco do Flamengo, para o time do Flamengo. E, além disso, outros jogadores podem ser poupados, como a Arrascaeta, o próprio Gerson, e outros ganharem chance, como foi o Cebolinha no domingo, Luiz Araújo voltar a atuar como titular, até o próprio Matheus Gonçalves ganhar chance também, espaço nesse time do Flamengo. Então é uma boa oportunidade, de repente, do Felipe Luiz, se quer fazer uma rodagem no elenco, esse jogo contra o Botafogo da Paraíba pode ser essa partida aí para acontecer essas mudanças. Os ingressos já estão disponibilizados, 29 mil ingressos vendidos, e torcedor que queira fazer a compra e esse jogo na Arena Castelão em São Luís do Maranhão, o site é a bilheteria digital, então é só entrar lá que ainda tem alguns ingressos, né? Cerca de 10 mil ingressos à disposição. E o Flamengo também já sabe, a Copa do Brasil joga quinta. E depois o Flamengo tem um compromisso pela Libertadores. E é justamente da Libertadores que a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre a sede da final da Libertadores de 2025. Flamengo que tem boas lembranças de Lima e esse ano será de novo em Lima. A Conmebol hoje divulgou, né? A Conmebol divulgou que
A sede será em Lima e o Flamengo tem boas lembranças de jogar em Lima, lá na cidade do Peru, capital do Peru, né? Que em 2019 o jogo estava marcado para o Chile, final Flamengo e River Plate, mas por conta de questões políticas, de protestos, o jogo acabou sendo transferido para Lima e o Flamengo, aquele jogo emblemático, histórico, que nenhum torcedor esquece. O Flamengo perdia o jogo até os minutos finais e 2 gols de Gabigol. O Flamengo voltou a vencer a Libertadores depois de 38 anos e pode ser mais uma oportunidade do Flamengo faturar uma Libertadores num lugar onde ele teve muita chance, ele teve muita sorte. Então a chance está aí de novo. O Flamengo que precisa se reerguer na Libertadores da América. O Flamengo que nessa primeira fase é apenas o 3º colocado no grupo, com uma vitória, um empate e uma derrota, então tem 4 pontos. E o próximo jogo é de extrema importância, que vai enfrentar o Central Córdoba, que era apontado como um dos clubes de menos expressão ali, que não ia dar tão perigo para os adversários, e no momento é o líder do grupo. Então vamos dizer assim, um jogo de 6 pontos para o Flamengo, e o Flamengo tem que entrar para vencer, tem que entrar para ganhar, para não se complicar mais para frente. O Flamengo chegar com tudo ali e depois nos 2 jogos em casa na sequência conseguir fazer o papel de casa e garantir a classificação para a próxima vaga, para a próxima fase da Libertadores. E falando um pouquinho agora sobre o Mundial de Clubes, mas agora o Sub-20, Mundial de Clubes Sub-20, a final vai ser no Maracanã entre Flamengo e Barcelona, em agosto. Barcelona que eliminou o time da Tunísia por goleada ontem, então foi definido aí o adversário do Flamengo para a final do Super Mundial de Clubes Sub-20 contra o Barcelona, que vai acontecer em agosto no Maracanã. Flamengo que foi campeão mundial Sub-20 da categoria contra o Olympiacos em 2024, com o Felipe Luiz, com o próprio Felipe Luiz, Matheus Gonçalves jogando lá também na categoria. Então o Flamengo pode conseguir mais um título, os crias Juninho podem faturar mais um título jogando em casa diante do seu torcedor, que assim como foi contra o Olympiacos, a tendência de Maracanã lotado, então uma excelente oportunidade para o Flamengo faturar mais esse título aí para os crias do Ninho, colocarem mais esse troféu na Gávea, lá na prateleira de troféus do museu lá da Gávea. E para fechar aqui, falando já sobre o Mundial, agora a gente vai falar sobre o Super Mundial de Clubes, que o Flamengo tem vaga garantido, vai enfrentar Chelsea, Esperance da Tunísia, e falta ainda o outro adversário, já que o Lyon foi excluído, e o Flamengo fica nessa expectativa. E nessa sexta-feira chega o troféu, o tão sonhado troféu aí do Super Mundial de Clubes. Fará um tour aqui pelo Rio de Janeiro, vai passar pro Flamengo, o Fluminense e o Botafogo, que são os clubes que vão disputar esse Super Mundial. E aí, nessa passagem pelos clubes, cada clube vai poder fazer sua ativação ali com o troféu. Então é um tour interessante, onde os jogadores vão estar próximos ali da tão cobiçada taça do Super Mundial de Clubes. Então é isso aí, galera. Mais informações vocês acompanham aqui durante todos os dias no YouTube, no site, no canal, em todas as redes sociais que vocês encontrarem o Coluna do Fla. Vocês vão ficar atualizados sobre tudo que acontece no Flamengo. Saudações rubro-negras.